bem-vindos a mais um Encontro. Eu sou Maria João Rodrigues, diretora técnica e financeira da Lisboa Nova, e hoje temos o prazer de ter aqui connosco o engenheiro Estevão Anacleto, que é engenheiro do ambiente, que trabalhou em sistemas de gestão ambiental e impacto ambiental em Portugal e em Angola, e foi no Brasil que descobriu a paixão pela hidroponia, segundo o que estamos informados. E é sobre o tema da hidroponia que se vai situar, mas a gente vai apresentar um pouco sobre a sua atividade cá, e portanto vamos rezar essa parte, que o Estevão fará a sua própria apresentação, e sem mais demoras, vou passar a palavra. Agradeço. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Estevão Anacleto. Para já queria agradecer aqui o convite realizado aqui em nome da empresa GrowHo. Eu vou-me levantar porque eu gosto mais de apresentar em pé. Desculpa. Pronto, contando aqui um bocadinho a minha história, realmente eu sou engenheiro do ambiente, sou licenciado em engenharia do ambiente, pratiquei durante alguns anos a nível de estudos de impacto ambiental. No entanto, eu tinha um hobby na altura, realmente, que era a agricultura. Contando aqui um bocadinho a minha história, que eu sou ali da zona de Santarém, trabalhava cá em Lisboa, e realmente chegava ao fim de semana e ia para a minha quinta, cultivava, tinha a minha horta. Isto já estou a falar há coisa de 7, 8 anos. O meu pai na altura reformou-se e eu pensei, bom, tenho que fazer aqui qualquer coisa para ele se entreter. Foi mesmo aquilo que eu pensei na altura. E na altura houve o boom, houve o despertar do interesse nos frutos vermelhos, nomeadamente o mirtilo. E eu na altura pensei, realmente era uma boa oportunidade para cultivar mirtilos e pôr o meu pai a cultivar mirtilos e ser produtor de mirtilos. Na altura, com grande exceção minha, os terrenos que eu tinha, que nós temos atualmente, não tinham um pH suficientemente bom para cultivar mirtilos. Já foi há alguns anos atrás. Atualmente já existem técnicas que já podiam ajudar nesse tipo de cultivo naquele ambiente. Coincidiu com o ano que eu fui ao Brasil. Descobri realmente, após algumas pesquisas sobre a hidroponia, sobre cultivar sem sol. Na altura aproveitei para tirar a formação, aliás estendi um bocadinho a minha viagem para tirar essas formações. Estive com um grande especialista no Brasil, chamado Glaucio Genúncio, e coincidiu também com conhecer naquele ano o pioneiro da hidroponia em Portugal, que é um senhor de Leiria, que também tem cultivo e também tem produção. O que é que nós fizemos? Começamos a produzir, começamos a fazer um projeto piloto, uma estufa. Atualmente já é uma estufa já com alguma capacidade, já é uma estufa grande. Os meus pais são eles que tratam dos cultivos neste caso. E aquilo que eu pensei foi, bom, já que estou a adorar e já que realmente estou a ter um grande sucesso, porque começamos a desenvolver ali uma economia local, a vender aos vizinhos, aos restaurantes, aos supermercados, etc. E disse, por que não trazer este conceito para a cidade, por que não cultivar sem solo na cidade. E surgiu então o projeto GrowHo, que constituiu a empresa há relativamente algum pouco tempo. A empresa-mãe chama-se Farmer Experience. Nós temos a marca da GrowHo da hidroponia, temos outro projeto à parte, onde organizamos viagens turísticas a explorações agrícolas aqui perto de Lisboa e na zona de Santarém, e aquilo que nós queremos é estender ao longo de todo o país. Hidroponia, cultivar sem sol. Não sei se podem pôr quem já conhecia a hidroponia, pode levantar a mão no ar, porque toda a gente já conhecia, pronto. Exato. Pronto, quase toda a gente já conhecia cultivar sem sol, a hidroponia. Uns conheciam, outros não. Exatamente. Isto basicamente, em termos de definição da palavra em si, a própria definição vem de dois radicais livres, hidro, que significa água, pones, que significa trabalho. Isto basicamente é uma técnica de cultivar sem sol, e aquilo que nós fazemos é todos os nutrientes que a terra, o sol, dá às plantas, nós retiramos esses nutrientes sob a forma
sintetizada ou biológica para água e colocamos essa água em contato com as raízes, em contato com as plantas e permite realmente que as plantas cresçam, neste caso, em diversos suportes. E aí a hidroponia depois divide-se com várias técnicas que nós vamos ver a seguir. E estes nutrientes basicamente são os macro e micronutrientes que a terra fornece às plantas. Esta técnica divide-se em vários sistemas, conforme a maneira como a água é lançada para as raízes. Neste caso nós temos a técnica mais utilizada em termos mundiais, que é a chamada NFT, a Nutrient Film Technique, que é uma técnica feita com tubos de polipropileno, mas há países que fazem com tubos de PVC, há países que fazem com canas de bambu, etc. Temos o DFT, o Depth Film Technique ou Floating, que é uma técnica bastante utilizada na Ásia, nomeadamente no Japão. Os japoneses são bastante fortes, são muito fortes nesta técnica. Temos o NGS, o New Growing System, uma técnica que foi inventada pelos espanhóis, neste caso na zona do sul de Espanha, na zona da Almeria, onde são hectares e hectares de morangos. O sistema com substratos, o chamado semi-hidropónico. Vocês perguntam-me, então, mas a hidroponia não leva terra, não leva substratos? Pode ser usada com substratos para nível de sustentação de algumas plantas, ou seja, plantas cujo sistema radicular é maior, nomeadamente, vou dar um exemplo, as próprias framboesas, os próprios tomateiros, etc., precisam de uma base e então é usado um substrato para suportar as plantas. Tudo o que é água com nutrientes é feita de forma hidropónica e lançada para esses substratos. Existe a aeroponia, que é aquela mais utilizada, não é muito utilizada na Europa, mais nos Estados Unidos, mas esta é realmente aquela que permite, em termos urbanos, ter um grande aproveitamento do espaço. Nos Estados Unidos, por exemplo, há muitos restaurantes que usam este tipo de técnica para terem as hortas no telhado, em estufas, etc. Depois temos atualmente a aquaponia, que está a ser desenvolvida em Portugal por uma empresa chamada Aquaponics Ibérica, que nós somos associados, onde é uma conjunção entre hidroponia e aquacultura. Aquilo que é feito neste caso é que a água do próprio ecossistema dos peixes, ou seja, a amónia que os peixes conseguem criar no aquário, é lançado para as raízes das plantas. É uma técnica mais utilizada hoje em dia para filtrar a água para voltar para o aquário. Neste caso também pode-se cultivar, mas é uma técnica ainda muito limitada por causa dos nutrientes, ou seja, os nutrientes, muitas plantas precisam de nutrientes aos quais o próprio ecossistema dos peixes não consegue dar. Olha, mas não... Força. Desculpe. Aquela floating, eu não percebi. A floating, vou explicar, sim, esquematizado, sim. Eu não sei se isto é um point... ok, ótimo. Pronto, a Nutrient Field Technique, ou seja, isto basicamente como funciona em termos esquemáticos. Nós temos um tanque, temos água um tanque com água e nutrientes. Temos uma bomba que pode ser submersível ou não, pode estar fora do tanque. A água é lançada com os nutrientes para os tais canais, os tais tubos de polipropileno, PVC, etc. E temos aqui um declive de 2 a 4%, onde a água retorna ao tanque. Isto é um sistema fechado, ou seja, em termos de gasto de água, dispêndio de água, unicamente pode haver uma evapotranspiração, sim, no verão, mas é unicamente gasto pelo dispêndio de consumo das plantas. Ou seja, é uma técnica bastante utilizada, mesmo em termos comerciais. Atualmente em Portugal, eu vou dar um número que certamente andará à volta desta percentagem, mas quase 80% das alfaces que vocês vão comprar no continente ou uma grande superfície já são feitas através desta técnica. São sistemas caros, são sistemas realmente bastante caros em termos de implementação, mas com uma rentabilidade muito grande. Depois temos o tal Depth Film Technique ou Floating ou piscina,
ou seja, aqui nós temos um tanque com a solução nutritiva e água, temos uma placa de esferovite aqui em cima, onde as plantas estão a boiar em cima do sistema e as plantas estão sempre a alimentar. Ou seja, esta técnica em termos de aproveitamento de espaço é muito boa, mas não é muito utilizada em Portugal nem na Europa, porque requer algumas medidas, nomeadamente em termos de oxigenação, em termos de cria muito fungos, ou seja, há aqui uma série de problemas que esta técnica traz, que realmente em termos comerciais não é muito utilizado. Depois temos o NGS, o New Green System, onde basicamente isto funciona tal e qual como o NSC, só que em vez de tubos de polipropileno, o que nós utilizamos são sacos de polietileno. Aqui a grande vantagem é que conseguimos ter a água e os nutrientes aqui dentro a circular durante muito tempo e em várias camadas, o que permite que a oxigenação da solução nutritiva da água e dos nutrientes seja muito perto da perfeição e permite um desenvolvimento radicular muito maior. Nomeadamente, neste caso diz que quanto mais raízes as plantas estiverem, mais brancas elas estiverem, mais saudáveis a planta está, e esta técnica realmente permite que haja um grande espaço para um grande desenvolvimento radicular das plantas. Também é muito usada por causa da base de sustentação, é um sistema mais largo, é um sistema bastante utilizado para o cultivo de morangos, porque o morango é uma planta que requer alguma umidade e calor em termos de raiz, e aquilo que se faz é coloca-se um substrato aqui dentro, nomeadamente fibra de coco e perlite, e permite realmente que essas condições para o desenvolvimento do morangueiro seja quase perfeito. Depois temos o sistema com substrato, o semi-hidropónico, que pode ser feito com sacos, canaletes, vasos, etc. É muito utilizado, por exemplo, o problema que eu tive dos mirtilos, atualmente é solucionado através deste tipo de solução, onde se coloca vasos com casca de pinho, com um substrato que seja ácido e que permite realmente as plantas, o mirtilo neste caso, ter as condições ideais para desenvolvimento e faz-se um sistema gota a gota, um rega gota a gota. Depois temos a aeropenia, onde como é que funciona a aeropenia? Funciona mais em termos verticais, mas pode ser utilizado em termos horizontais, onde basicamente nós temos aqui o tanque, temos com um suporte, as plantas estão neste caso suspensas nesse suporte e a água é pulverizada diretamente para as raízes. Uma das principais vantagens, tal como o NGS, é que permite que as raízes tenham muito espaço para desenvolver e permite realmente cultivar para cima em termos verticais. Nós já vamos ver de forma mais melhor sobre estas técnicas, em termos fotográficos, em termos de esquemas. A aquapnia pode ser utilizado qualquer um desses sistemas. Aqui o que difere é que os nutrientes, em vez de nós inserirmos os nutrientes dentro do tanque, é os próprios peixes que criam essa base nutritiva, e a montante, neste caso a jusante, será qualquer um dos sistemas é aplicado. Pronto, em termos aqui da própria técnica, ela foi realmente uma técnica que começou com uma grande força, não só através para a investigação hortícola, mas para evitar vários problemas, dos quais infelizmente nós debatemos atualmente, se calhar não tanto em Portugal, mas mais a nível de outros países da Europa, nomeadamente redução de contaminação de solo e de água subterrânea. Foi por isso que a Holanda foi um dos grandes pioneiros da hidroponia nos anos 80, porque realmente começou a ter grandes problemas em termos agrícolas da contaminação dos solos e das águas subterrâneas. Nós atualmente em Portugal já se vê algumas situações destas, mas ainda não chegamos a uma Holanda nem um Canadá, que também teve um grande problema derivado desse tipo de má gestão agrícola. Aumento da capacidade do cultivo, ou seja, nós na mesma área com este tipo de técnica conseguimos cultivar, depende da técnica que vocês utilizarem, mas conseguem o dobro, o triplo ou mais da produção. E a possibilidade de cultivar em ambientes agrestes, ou seja, se vocês me dissessem, se calhar uns anos atrás, que era possível cultivar no deserto,
Atualmente, Abu Dhabi e no Dubai existem estufas desenvolvidos por israelitas, onde já são colados aos setores sustentáveis em termos de hortícolas e no tipo de cultivos. Em termos de enquadramento histórico, isto não surgiu há pouco tempo, já se dizia-se que os jardins da Babilónia já eram feitos através deste tipo de técnica e os aztecas já faziam, neste caso nas lagoas, faziam umas plataformas com palha e cultivavam em cima dessas plataformas, ou seja, aplicavam um tipo de cultivo tipo floating. Depois, na Segunda Guerra Mundial, as Forças Armadas Americanas começaram a aplicar esta técnica para abastecer algumas tropas, mas foi mais uma coisa muito rápida, não teve qualquer desenvolvimento comercial. No Canadá, na década de 60, por causa de problemas de pesticidas e outros tipos de doenças, provocado por doenças que vinham por causa da terra, começou-se a investir em fazer estudos para aplicar esta técnica e então houve aqui, foi na Holanda nos anos 80 que a nível europeu começou realmente aqui a falar-se mais de hidroponia, a aplicar-se mais de hidroponia por causa dos problemas todos ambientais que a Holanda teve. Com o sucesso dos cultivos da Holanda, então, houve uma rápida expansão. Nós atualmente, a Ásia, a América do Sul, nomeadamente o Brasil é muito forte em termos de hidroponia. A Austrália e Estados Unidos começou realmente a haver muitas explorações agrícolas hidropónicas, neste caso. Se forem ao Brasil, atualmente vocês vão a um supermercado e conseguem ter no supermercado um expositor que diz alface, nabiça, morango hidropónico cultivado através de feita hidroponia, onde vocês conseguem ver a ficha técnica toda daquele produto, quais foram os nutrientes que ela consumiu, a vida útil da planta, toda a base nutricional da planta e conseguem, e ela vende-se com raiz. Os cultivos vendem-se com raiz porque através desta técnica nós conseguimos tirar as plantas com raiz e, não se sabe, mas conseguem ter uma alface, por exemplo, mais 4 ou 5 dias no frigorífico com a raiz, porque é normal, porque a raiz continua a alimentar a planta. Pronto. Atualmente em Portugal não temos um apanhado das culturas dos sistemas hidropónicos existentes. Isto é um dado antigo, do antigo quadro da Proder, onde 60% dos projetos eram já submetidos para fazer esta técnica de cultivos com esta técnica. Atualmente, não se calhar andará mais que os 60%, pelo menos daquilo que eu conheço e daquilo que nos têm, dos nossos clientes que têm falado connosco para fazer projetos, andará certamente à volta dos 70% a 30%. Em termos de vantagens, aplicam-se as vantagens em comparação ao cultivo tradicional, ao cultivo a céu aberto, nomeadamente a produção de produtos hortícolas de elevada qualidade, ou seja, ponto de parte e feita de forma racional. A hidroponia acaba por ser muito comparada ao cultivo com sol, porque se não for feita de forma racional, então não temos produtos de qualidade. Mas com as condições todas, nomeadamente em termos ambientais, em termos de adição de nutrientes, etc., nós conseguimos produtos de elevada qualidade. Depois, há uma maior facilidade de correção de nutrientes, carência ou excesso e de pH, ou seja, nós controlamos melhor esses parâmetros comparativamente ao solo. A produção em locais onde não seria possível produzir em solo, ou seja, permite cultivarmos na cidade, na varanda, no telhado, etc. Maior densidade de plantação, conseguimos ter mais cultivos na mesma área. É possível usar vários substratos, isto é mais para o semi-hidropónico, onde podemos fazer uma mistura de substratos para maximizar os nossos cultivos e uma maior rentabilidade temporal das culturas. Ou seja, atualmente vocês conseguem cultivar com esta técnica em todas as épocas do ano. Vocês, por exemplo, conseguem cultivar morangos durante todo o ano. Isto é só uma tabela de um estudo antigo que nós temos, mas que eu achei interessante, onde para o mesmo número de cultivos, vocês, por exemplo, com uma alface conseguem ter 313 toneladas por hectare por ano, comparativamente ao cultivo em solo, só 50. Ou seja, é uma diferença bastante assinalável.
Mais vantagens, redução significativa de maquinaria, tratores e alfaias. Isto é uma vantagem, mas depois, em termos de, ou seja, adquirir equipamento de automação e de controle da hidroponia, acaba por também, acabamos por gastar mais dinheiro, não é? Em termos de ergonómicos é uma grande vantagem, porque aí nós trabalhamos com bancadas com 1 metro de altura e já não permite, já não nos dobramos, e em termos ergonómicos é uma grande vantagem. Sistema mecanizado, facilita as operações, redução significativa do uso de pesticidas e herbicidas. Ou seja, ponto de parte que nós não utilizamos solo e as principais pragas e doenças vêm da terra, nós não aplicamos pesticidas e herbicidas. No entanto, há sempre qualquer fator externo, há sempre um inseto, há sempre um fungo, há sempre qualquer coisa que pode ir para o nosso sistema, e quando isso acontece, ou seja, temos que ter esse controle logo após a detecção, porque como é um sistema fechado, por exemplo, se tivermos um fungo numa planta, consegue rapidamente propagar-se para as outras. Depois, utilização mais eficiente da água, ou seja, pode reduzir o consumo de água entre 70% a 90%. Ou seja, isto em termos da agricultura atual é uma das grandes vantagens, é mesmo a maior vantagem, em termos de sustentabilidade, que realmente permite poupar muita água. Pronto, isto é em termos esquemáticos, melhor aproveitamento da água. Aqui ela é aproveitada na terra, normalmente cerca de 40% da água que nós lançamos para o cultivo é que é aproveitado pela planta. A mesma coisa em termos de nutrientes. É um sistema mecanizado, maior número de culturas, na mesma área conseguimos ter o dobro ou mais das culturas. Durabilidade da cultura é maior, conseguimos ter realmente uma alface no frigorífico mais 5 dias, ou seja, nós atualmente temos clientes da restauração, temos chefes de cozinha que me dizem: Estevão, eu preciso de um sistema onde o tempo, chamado tempo de prateleira, seja menor, ou seja, o tempo de colheita até ao consumidor seja curtíssimo, e então aquilo que nós fazemos é instalar sistemas verticais, algumas nas cozinhas, alguns nos anexos das cozinhas, outros cá fora, etc. Estamos a ser realmente, estamos a ter algum sucesso nessa parte da restauração e com vantagens muito grandes em termos dos próprios chefes, daquilo que eles querem cultivar, que também não conseguem, algumas coisas não conseguem encontrar facilmente, e então preferem ter essa horta no restaurante. E cultivar em todas as épocas do ano. Desvantagens. Investimento inicial é elevado. Ter um sistema destes, estou a falar a nível comercial, estamos a falar em hectares, andará a 5 mil metros quadrados num sistema de NFT, de tubos, andará à volta dos 200 mil euros. São sistemas caros, são sistemas robustos, mas que atingem realmente o plano de negócios em termos destes sistemas, consegue atingir um break-even passado 2 ou 3 anos, depende das culturas. Depois, maior possibilidade de proliferação de doenças, ou seja, quando elas acontecem, conseguem-se, neste caso, propagar melhor pelo sistema e contaminar as restantes. Necessidade de água de boa qualidade, ou seja, a água, é importante fazer uma análise da água, é importante ter uma água de boa qualidade para não influenciar depois o vosso sistema. Maiores conhecimentos técnicos de fisiologia e nutrição vegetal, ou seja, mais a nível radicular. Nós, neste tipo de técnica, como conseguimos tirar a planta com raiz, conseguimos ver algumas doenças que atacam a nível radicular. Envio da solução drenada para o solo, ou seja, há algumas práticas de alguns agricultores que, quando fazem a limpeza dos tanques, enviam a solução drenada para o solo. Infelizmente, ainda temos poucos cuidados nesta parte, neste caso, há pouca fiscalização nesta parte. Uso de equipamentos mais precisos e sofisticados para o solo, são sistemas autónomos, são sistemas caros e mais precisos e realmente sofisticados, e são caros, são de difícil instalação, só mesmo técnicos especializados nesta área conseguem ter este tipo de soluções e instalar este tipo de soluções. E há aqui uma coisa, que quando avariam têm que ser rapidamente substituídos. Isto mesmo se vocês tiverem a vossa horta em casa, se tiverem problema na bomba, se tiverem problema de eletricidade, rapidamente têm que substituir, porque as plantas não conseguem estar muitas horas sem água nas raízes,
morrem completamente. Em termos de técnicas, vamos só aqui falar um pouquinho aqui de todas estas técnicas que eu falei. Esta é a tal NFT com os tais tubos de polipropileno. Isto são tubos especiais, são mesmo tubos feitos para este tipo de cultivo. São tubos achatados para a sustentação da planta, são tubos brancos para não aquecerem, para terem radiação solar, e são tubos pretos por dentro para não criarem verdetes, os chamados verdetes, para não entrar luz dentro dos canos e reagirem com sedução nutritiva e criarem verdetes. E depois dos verdetes vêm os fungos, vêm as bactérias e etc. Isto basicamente funciona, tal como eu disse há pouco, temos um tanque com solução nutritiva, temos uma bomba aqui dentro ou fora e a água é lançada. É um sistema muito simples, é um sistema fácil, é um sistema que, por exemplo, para sistemas pequenos, para as nossas casas, nós utilizamos bombas de aquário, estamos a falar entre bombas de 25 a 35 watts, ligadas 15 minutos ligadas, 15 minutos desligado, ou seja, é como ter uma lâmpada em casa, 15 minutos ligada e 15 minutos ligada. Gasta energia, gasta, mas em termos de espanho energético é pouco. Este tipo de sistema pode ser horizontal, tal como esta bancada, como pode ser vertical. Vocês podem ter este tipo de sistemas na parede. Nós vendemos soluções com este tipo de sistema que vão até 2, 3 metros. Normalmente temos um tanque cá em baixo, ela é lançada através aqui de um tubo vazão, onde depois percorre todos os tubos e retoma ao tanque. O NGS, em termos hidráulicos, a mesma situação, só que o que se utiliza são os tais sacos de polietileno e armação em ferro, não se consegue ver por esta foto. Aqui é mais utilizado em termos de morangos. Não sei se já foram numa estufa destas alguma vez, isto é super interessante. É um sistema oscilante, ou seja, é um sistema que vocês entram e os morangos estão acima das vossas cabeças. Com um comando, as bancadas vêm para baixo, as pessoas fazem a recolha e as bancadas vão para cima e outras vêm para baixo, e assim sucessivamente. É um sistema bastante eficaz em termos de aproveitamento de espaço também. Mais barato de aquisição do que o NFT. Estamos a falar da principal vantagem desta técnica, custar metade, ou seja, os sacos de polietileno custam metade do que o tubo de polipropileno. Só aqui uma curiosidade, nós temos um produtor que fez um dia destes uma noite de fados numa estufa destas, onde se via a fadista a cantar, as pessoas a jantar, que é um serviço catering, e os morangos todos por cima, e eu tive que fazer teto, e pronto, foi bastante interessante. Aqui o que é utilizado são os tais sacos de polietileno, que são colocados dentro uns dos outros e que permite realmente, estes sacos têm tipo uma ranhura, onde a água é lançada de um lado, a água vai continuando, mas outra vai caindo e assim sucessivamente permite que a raiz se vá desenvolvendo ao longo aqui do saco. Ou seja, permite realmente um desenvolvimento radicular muito, muito bom. Isto é mais um exemplo de uma estufa destas, como podem ver. Aqui lá à direita era a raiz. Sim, era. Sim. Pronto, isto tipo, as pessoas acolherem, ou seja, ainda se dobram-se um bocadinho, não é? Mas em termos ergonómicos, como podem ver, umas vêm para baixo, eles fazem colheita enquanto as outras estão em cima. Aqui em termos técnicos, o que não pode acontecer é aqui a parte de cima não fazer sombra às de baixo. Mas isso em questões técnicas, em questões de projeto, é uma coisa que já é avaliada. O sistema semi-hidropónico são os tais sistemas que utilizam substrato, preferencialmente inerte. Ou seja, o único substrato que nós temos atualmente inerte, os únicos, que é a lã de rocha, não é muito utilizada porque é mais caro. Aquilo que se utiliza mais é a fibra de coco pelas suas propriedades, nomeadamente em termos de umidade, e de retenção de água. Perde também 5% de volume ao ano, também é um substrato muito bom, mas tem uma desvantagem que esse tipo de substrato já contém sais, já contém nutrientes. Ou seja, ao colocar a vossa nutrição, vocês têm que fazer sempre uma análise do vosso substrato para fazer compensação, para não terem saturação de alguns nutrientes para as plantas. Neste caso é utilizado mais para a sustentação de tomates, framboesas. Nós temos um produtor em Sintra que tem semi-hidropónico com framboesas, mirtilos, etc.
O DFT ou floating, nós temos aqui, são tanques, são piscinas mesmo. Aqui o que difere é que o sistema de placas de esferovite e basicamente nessas placas as plantas estão a boiar, têm a raiz sempre por baixo em contacto com a água e alimentam-se, estão-se sempre a alimentar. Aqui a desvantagem é que as plantas estão sempre a alimentar, ou seja, vocês em termos de nutrição têm que ter muito cuidado em termos de concentrações de alguns nutrientes para não haver saturação do consumo por parte de algumas plantas. Também em termos de oxigenação, se vocês virem um sistema destes, parece que as alfaces estão sempre todas a mexer, porque tem que haver uma